Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe as nossas vidas, os irmãos aqui no templo e os irmãos que estão em casa. Que Deus direcione a nossa vida nesse momento, que a gente possa aproveitar para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Convide aí outras pessoas para estar conosco e a gente estudar a palavra de Deus nesta noite, ok? Nós vamos aqui aguardando um pouquinho para que todos possam participar. Convide outros para poder estar aqui conosco, ok? Vamos iniciar então, irmãos, a nossa reunião. Vamos nos colocar em pé, pedindo a Deus que direcione as nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós e que nós possamos ouvir, ó Deus, a Tua voz e o Senhor, ó Deus, receber a nossa adoração, nosso louvor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas limitações e que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor dia após dia e viver para a honra e glória do Teu santo nome. Cuida, ó Deus, daqueles que estão sofrendo, passando por dificuldades. A nossa nação tem sofrido e, ó Deus, sabemos que o Senhor, ó Pai, é aquele que pode nos ajudar. Cuida, ó Deus, da nossa espiritualidade também, pois nesses dias têm sido dias muito difíceis e confiamos na Tua graça e no Teu amor e pedimos mais uma vez a Tua misericórdia. Venha sobre nós, ó Deus, ajude esses nossos queridos irmãos, ó Pai, que estão sofrendo, ó Deus, devido a esse momento. Que o Senhor nos dê direcionamento e que possamos ouvir a Tua voz sempre, pois o Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, nós leremos o Salmo de número 146. Salmo de número 146. Salmo de número 146. Nós vamos ler a uma só voz, para que você pudesse aí acompanhar essa leitura, caso não tenha aí o texto bíblico, e todos nós podemos aqui caminhar juntos. Vamos lá? Salmo 146, leiamos. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Nós vamos ler um hino, irmãos, como nós temos feito, um hino, no início dos nossos hinários, hino de número 4, que nos faz lembrar, de que temos um momento de adoração e estamos no templo. O hino é culto à Trindade, Deus está no templo. Isso é para as nossas reuniões, onde todo mundo, mas nós sabemos que Deus se faz presente aqui, mas também presente aí com os irmãos nos seus lares. Diz assim: Deus está no templo, Pai onipotente,
a seus pés nos humilhamos, servos consagrados reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por amor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu, paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Que Deus nos abençoe. Convidar o nosso irmão Leonardo, que pudesse dar uma chegadinha mais aqui à frente e fazer uma oração, pedindo o direcionamento de Deus sobre nossas vidas. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, damos graças a Ti, Jesus. Amém. Porque o Senhor está sempre presente com cada um de nós, ó Pai. Sim, Deus. Seja agora, ó Pai, nos lares, como aqui no templo, Sim. que a Tua palavra possa ser trazida a cada coração, ó Deus. Ó Deus. E sabemos, ó Pai, que quando acontece algo, ó Deus, o Senhor tem controle de tudo. Verdade. E sabemos que tudo o que está acontecendo está nas Tuas mãos, ó Pai. Sim, Jesus. O Senhor tem um propósito para todas as coisas. Amém. E as nossas vidas está sempre, ó Deus, entregue nos Teus cuidados. Sim. Esteja abençoando o nosso pastor Alex, ó Pai, que vai nos trazer a mensagem agora nesta noite. Ó Que Deus. seja algo, ó Deus, de grande proveito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, no Salmo 18, verso de número 6, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo, que é o céu, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então o salmista aqui no Salmo de número 18, Davi, ele falando, esse é um dos salmos que eu tenho assim, sabe assim, a gente apreciar alguns textos, versículos. Então é um dos salmos que eu gosto muito de ler, e o verso de número 24 a gente vai encontrar, algumas questões, que Deus traz ao nosso coração. Diz assim, olha, 24: daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Então Davi está falando da sua caminhada com Deus, da sua vida, Quando eu olho esse salmo, eu vejo assim o cuidado de Deus, sobre a vida dos servos, e as declarações que Davi faz sobre esse cuidado de Deus sobre a vida dele. E nós temos, diversos motivos para apresentarmos a Deus e podermos clamar, Um dos motivos que nós estamos, já agradecendo a Deus, mas continuamos também a clamar, é que a Junta Diaconal, levantou aí uma campanha para a gente ajudar a família do Hércules, e sexta-feira a gente já vai com material para lá para poder fazer, subir o telhado. Então, pelo menos a soldagem do material, e se der tudo certo, a gente já inicia a questão de colocação de telhado e aquilo que for necessário. Nós temos energia também para poder fazer lá, e já recebemos muitas doações, mas se você ainda tiver para doar, entre em contato com a Junta Diaconal, eles estão fazendo o recolhimento, o material já foi comprado. Então sexta-feira já vai iniciar, a questão do telhado, o mais rápido possível. Nós queremos entregar o material lá, já deixar bem feitoria. Então é um motivo da gente agradecer a Deus, mas continuar pedindo, para que a mão de obra dê tudo certo, para que tudo que a gente for usar lá de material a gente consiga, os irmãos estão doando. Nós tivemos diversas doações e a gente já agradece, a esses irmãos, tá? Segundo, nós temos orado, por muitas famílias da nossa igreja, agradecendo, o cuidado de Deus, e outras famílias que estão assim nesse processo aí, de quarentena por causa agora, da contaminação, ou parentes. E a gente vai continuar orando hoje, pedindo a Deus que traga cura,
pedindo a Deus que traga consolo e conforto para aqueles que estão enlutados, para aqueles que estão internados, né? Temos uma motivação a mais, né? O presidente da República, e a gente poder orar também pela vida dele, além de a gente orar, né, pelas 3 áreas, né, que estão envolvidas. Nós temos a questão da saúde, a questão da economia e a questão, né, política. Mas hoje algumas notícias trouxe assim, tem trazido as questões das escolas, não só os comércios, né, fechados, mas muitas escolas estão enfrentando as suas dificuldades, seja aquelas do estado, do município ou, né, as particulares. Então, tendo que tomar muitas decisões, já chegando o mês de julho, que é o mês de férias, né, mas com esse tempo de afastamento, algumas se programaram, mas a gente inicia, né, o segundo semestre. Então a gente tem todas essas questões para a gente colocar diante de Deus. Nós vamos orar, né, pedindo a Deus que direcione. Assim, nós vamos orar por mais um motivo também. Amanhã é o dia do diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil, dia 9, né, de julho, se eu não estou equivocado, mas a data é essa mesmo, dia 9 de julho. Então a gente já vai aproveitar, né, e agradecer a Deus, né, pela vida dos diáconos, né, que Deus tem dado a nós. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela vida dos diáconos que o Senhor tem colocado na nossa igreja. Aqui, ó Deus, na Igreja Presbiteriana de Veneza, mas também, ó Deus, por todos os diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em todo o nosso território brasileiro. Que a mão do Senhor e o cuidado do Senhor seja sobre eles. Que haja no coração deles, ó Deus, sempre o desejo de servir e fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor. Fortaleça-os no serviço, dê a eles ânimo, espiritualidade e também, ó Deus, fidelidade na missão, e que tudo quanto eles fizerem faça para a honra e glória do nome do Senhor. Também, ó Deus, colocamos esse quadro de pandemia diante do Senhor. Pedimos que o Senhor abrevie as dores e o tempo, traga cura, que o Senhor console, ó Deus, aqueles que estão enlutados, que o Senhor, ó Deus, traga conforto àqueles que estão, ó Deus, internados, e traga, ó Deus, também equilíbrio e serenidade para aqueles que foram contaminados, para que possam cuidar, ó Deus, devidamente das suas necessidades. Abençoe esses familiares, abençoe a todos, ó Deus, que estão envolvidos, abençoe também, ó Deus, todo o sistema de saúde da nossa nação, dá, ó Deus, direcionamento à economia e também, ó Deus, as questões políticas, que a mão do Senhor seja presente. Não queremos, ó Deus, ignorar que o Senhor é presente em todas as circunstâncias, mas é a boa mão do Senhor que vai conduzindo, e como não sabemos o futuro, queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor, como o salmista fez. Ele apresentou as suas angústias, e isso, ó Deus, tem nos angustiado muito, e necessitamos, ó Deus, do livramento e dos cuidados do Senhor. Tenha misericórdia. Também oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que necessitam, ó Deus, do teu cuidado, aqueles que têm vivenciado problemas familiares, financeiros, e oramos também, ó Deus, pelas questões emocionais, pedindo que o Senhor trate do coração de cada um, tranquilize a mente, e que nós, ó Deus, saibamos lidar com esses dias. Sabemos que existem pessoas que estão profundamente afetadas e necessitam do cuidado do Senhor. Também, ó Pai, agradecemos pelas doações dos irmãos que já chegaram para ajudar, ó Deus, lá na construção do Hércules, e que também, ó Deus, nós consigamos todos os valores necessários, que a boa mão do Senhor, ó Deus, possa tocar, e que sejamos, ó Deus, profundamente generosos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos em Mateus capítulo de número 20. Mateus capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura, né? Eu disse que nas quartas-feiras nós estudaríamos algumas parábolas que são chamadas como parábolas do reino, para que a gente pudesse entender qual é o ensinamento lá naquele momento
e qual é o ensinamento para os nossos dias e como aplicar na nossa vida e na nossa história e na nossa caminhada, tá? Nós estamos aqui em Mateus, capítulo de número 20, e diz assim a parábola que recebe o título A Parábola dos Trabalhadores da Vinha, e a gente sempre observando, né, como é que Jesus declara esses termos. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça os outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Lança luz, ó Deus, sobre o nosso entendimento, e que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a própria parábola já diz que é uma parábola que fala sobre o reino de Deus, né? Então, semana passada nós falamos sobre o reino de Deus, né, sendo comparado ao nascer do trigo, do joio no meio do trigo, né? Que no mundo nós encontramos aqueles que foram semeados por Deus e aqueles que foram semeados pelo inimigo. Então nós encontramos essa figura. Hoje nós encontramos aqui já uma outra figura sobre o reino de Deus, né? Lembrando que a linguagem que o Senhor Jesus utilizou é uma linguagem camponesa, facinho de entender. Alguém precisava cuidar da roça, ele tinha uma fazenda, ele tinha um administrador, quem podia chamar aqui o capataz, né? Alguém lá da fazenda, e ele disse: olha, contrata uma turma. E ele disse: onde é que eu vou arrumar gente? Ele disse: vai lá na praça, né? A gente sabe que funciona assim mesmo, né? Você vai lá, contrata. Eles eram diaristas, eles trabalhavam por dia, por isso salário, né? Aquilo que dá para você comprar o sal do dia, né? Então é o sal, é aquilo que você produziu durante aquele dia, e ele lá então contratou essa turma. Então a linguagem é de gente de fazenda, então ela é inconfundível, ela não tem dificuldade de interpretar, tá? Mas nem todo mundo compreendia as parábolas. Então as parábolas não foram escritas nem contadas pelo Senhor Jesus para que todo mundo entendesse.
Tanto é que ela precisa de explicação. Ela seria inteligível se ela não precisasse de explicação. Então, tente imaginar como é que você explica, ao ler essa parábola, tire-a de contexto e você não sabe de nada. Está aqui a parábola que Jesus contou. Você não conhece a história de Israel, você não sabe o que aconteceu em Israel, você não tem ideia do evangelho que foi pregado, e aí você olha a parábola e diz: como é que se entende? Então não era mesmo para entender, a não ser que o Senhor Jesus as explicasse, né? Algumas parábolas não têm explicação clara até hoje. Nós temos uma interpretação desses temas, e aqui nós encontramos, né, uma parábola que não tem a explicação. E aí então nós buscamos orientação divina segundo os textos bíblicos, as narrativas bíblicas, os contextos que nós encontramos, para encontrar então a verdadeira ou o verdadeiro sentido dessa parábola. E aí então existem diversas interpretações, ora algumas muito complicadas, e aí às vezes a gente não consegue compreender, ora muito faltosas, elas faltam explicação. Mas toda a parábola, entenda, ela tem um único ensinamento, um único ensinamento. Qual é o único ensinamento ou o ensinamento básico dessa parábola? É a justiça no reino de Deus. A justiça no reino de Deus. Como Deus é justo? Justo para com quem? Para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então, se a gente fosse explicar essa parábola assim, numa vez, é simples, é assim: tanto o judeu quanto o gentio tem direito à salvação, desde que Deus a dê. Não importa se os judeus criam há mais tempo e os gentios estavam crendo agora. Todos aqueles que creem são salvos. Essa é a justiça aqui, esse é o peso. Por mais explicações que a gente possa querer dar, quem trabalhou, quem era o negócio, quem que eles trabalhavam, a hora que chegou, qual é o significado? É que quem começou a trabalhar de manhã e quem começou a trabalhar no final do dia recebeu o mesmo salário. Salário aqui é salvação. Ou seja, os judeus já vinham crendo. Então, eles achavam que tinham direito à salvação e que os gentios não tinham direito. Aí ele conta a parábola, ele diz assim: não importa a hora que eles começaram a trabalhar, vão ser salvos do mesmo jeito. Mas só que a gente pode encontrar princípios na parábola que podem ser aplicados, que não devem ser alegorias, mas princípios sérios, né, sobre quem é Deus e quem são os outros personagens nesta parábola aqui. Eu gostaria de chamar sua atenção para um item que é lá no verso 16. Lá no finalzinho, você provavelmente na sua Bíblia, a última frase é: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você observar, está entre colchete, não é? Está entre colchete. Aí. É comum as pessoas perguntarem por que está aqui nesse colchete, né? E qual é a explicação que a gente dá, né? A Bíblia que nós temos, ela vem da língua grega. E quando Deus inspirou Mateus aqui é o Levi, coletor de impostos. Quando Deus inspirou por obra do Espírito Santo Levi ou Mateus, ele então escreveu esse texto. E esse texto então ele foi reproduzido. Então, por exemplo, no Novo Testamento, Mateus e algumas outras cartas, você vai encontrar no mundo quase 2.000 cópias. Então um foi passando para o outro, cópia. E em alguns textos não aparece essa frase. Em alguns textos
aparecem essas frases, né? A gente gastaria muito mais tempo para explicar o porquê disso, né? Alguns acham assim, que um copista pode ter cochilado na hora de finalizar e ter pulado essa frase. Pulando essa frase, o próximo que copiou sem essa frase. Só que essa frase aparece em outros. Por quê? Porque às vezes você tinha uma sala de copistas e copiavam-se o mesmo texto por mais de uma vez. Então o copista ia lá. A ideia também é de que um copista, às vezes querendo ajudar na interpretação, fez o quê? Acrescentou, às vezes por não ter a consciência da inspiração divina, às vezes, ou com a intenção de explicar para as pessoas que lessem, ou às vezes, né, um termo como esse, ele estava escrito de um modo diferente, onde a tradução teria que ser explicada. Então chegou até nós. Aí o que os formadores, né, do texto bíblico fizeram? Nós temos dois textos que são chamados textos base, que estão em grego, no caso aqui o Novo Testamento. Então, dependendo da versão ou da tradução que nós pegarmos, um grupo preferiu esse texto, que ele é mais fiel, um outro grupo preferiu um outro texto. E aí, então, o que nós pegarmos? Então, por exemplo, se você ler, né, as Bíblias que têm tradução baseadas em João Ferreira de Almeida, né, que é um irmão que viveu no século passado, atrasado, e morava em Portugal. Então essa é a tradução. Ele usou um texto grego como base. Só que se você pegar uma outra Bíblia, por exemplo, a Corrigida Fiel, ela pode não ter essa frase. Por quê? Porque pegou os textos que não continham essa. Então você encontra em diversos lugares esses colchetes como notas, né, explicativas, né? Poderia não colocar, mas para que as pessoas não tivessem dúvida de que na tradução ou no texto que eles encontraram tem essa expressão. Então parece mesmo que essa frase, parece que ela cai assim, né, de uma explicação para o texto. E aí, a partir dessa frase, existe uma interpretação para o texto. Sem essa frase, existe um outro princípio de interpretação. Então, eu queria apresentar para vocês qual é o mais comum de se interpretar esse texto, né? Primeiro, o texto aqui, ele está falando de justiça, sobre a obra salvífica de Cristo. Então, qual é a percepção aqui e o que nós devemos olhar primeiro nesse texto? Quem narrou o texto? Foi Cristo Jesus falando sobre o reino dele. O reino dele se dará no futuro ou já está acontecendo? Ele está falando já está acontecendo. Por isso, então, ele conta desse grupo que chegou primeiro e desse grupo que chegou mais tarde. Essas horas apresentadas aqui, hora terceira, hora nona, hora undécima, é porque a partir das 6 horas da manhã você contava a hora primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né, sétima, oitava, décima, 11ª, 12ª. Então, as 12 horas do dia, de 6 horas da manhã até às 18 horas. Então, era contada assim. E as noites eram contadas de vigília, de 6 horas ou 18 horas até as 19, primeira vigília. De 6 até as 21, né? De 18 a 21, a primeira, de 6 às 9. De 9 horas, 10, 11, 12, à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. E de 3 até as 6 da manhã, a quarta vigília. Assim era dividido o dia em contagem de horas para os judeus. Então, de 6
até às 18 horas, você tinha as 12 horas, né, que era contado. Então ele chamou uma turma às 6 horas, chamou uma turma às 9 horas, chamou uma turma meio-dia, chamou uma turma às 3 horas e chamou uma turma às 5 horas. É assim que ele conta. Então, entende-se que quem começou às 6 horas da manhã trabalhou muito mais do que quem iniciou às 17 horas. Ou seja, enquanto todo mundo já estava guardando as ferramentas, essa turma chegou. Eles chegaram lá. Mas o dono que foi, o dono chamou das 6, chamou das 9, chamou de meio-dia, chamou das 3 e chamou das 5. E ele pôs para trabalhar. E é verdade, né? Quando a gente pensa em termos de justiça, quem trabalhou mais deveria receber mais. Só que, irmãos, o texto aqui não está falando de justiça trabalhista, né, de sindicato, de quem vai, da minha categoria, da carreira. Não, está falando da escolha. Esse senhor foi lá e disse: olha, eu quero vocês, e eu quero vocês, eu quero vocês, eu quero vocês. E ele foi chamando esses, independente, né, da hora que eles estavam chegando. A grande questão é agora qual era o combinado. O combinado. Então preste atenção, nem sempre tratar todos com justiça, né, pode trazer alegria para as pessoas. E como é que Jesus trata e lida com isso? Ele diz assim: os teus olhos são maus. Ele disse: eu não sou injusto. Os teus olhos, sabe por quê? Porque quando você trata com excepcionalidade ou com diferença, você também pode estar sendo generoso, em vez de ter sido um malfeitor. Por exemplo, na parábola não há injustiça. Por quê? Ele diz o quê? Quanto é que eu combinei com você? Ele disse: sim, não é nada. Então, eu te paguei a mais ou eu te paguei a menos? Não, você pagou certo. Tanto que ele fala assim: então, pode ir embora, eu não te devo nada. Agora você está reclamando do que eu faço com o que é meu. Eu resolvi dar a esse que chegou por último o mesmo valor, porque eu combinei com ele. Mas de quem ou a quem pertence esse valor? A mim. Então não há injustiça, irmãos, no termo da parábola, porque os combinados aconteceram. A única coisa é que quem durante o dia recebeu aquilo que alguém trabalha durante o dia. E o que chegou por último? Ele diz: eu fui generoso. Ele trabalhou só 1 hora e eu exerci generosidade e paguei a mesma coisa. O dinheiro é meu, a posse é minha. Irmãos, isso aqui parece estranho, mas apresenta Deus. É o reino de Deus. Deus não é injusto. Deus é um Deus de equidade. Ele faz aquilo que é certo. E Deus é extremamente benevolente. Às vezes nós achamos que Deus tem que nos tratar de modo igual. Deus não vai nos tratar de modo igual, porque Ele sabe que nós não somos as mesmas pessoas. E Ele vai tratar-nos de modo de equidade. Ele diz: o que é que você precisa? O que é que eu prometi lhe dar? Como é que eu vou tratar dessas coisas? De vez em quando a gente fica preocupado, né, com a expressão do outro. O que o outro vai fazer? Como é que Deus vai tratar o outro, né? O que Deus fez? Deus tratou pecadores segundo a benevolência dele. E ele sabe que tanto quem iniciou antes ou quem iniciou no final é merecedor de nada, mas Deus resolveu nos dar e dar salvação e libertação. Ele faz isso. Então a parábola está contando aqui um princípio do proprietário, do dono. Então eu não posso falar com Deus assim: Deus, por que o Senhor me fez assim? Né? Aquilo que encontramos em Romanos:
pode a criatura ou a obra dizer ao seu Criador: por que me fez assim? Lá está proibido você questionar essas coisas. Por quê? Porque é uma decisão do próprio Deus. Então a parábola está contando a expressão de que Deus é um Deus justo. Mas preste atenção, nós olhamos com olhos maus, ou nós olhamos com olhos bons para Deus. Você já viu? Quando uma pessoa ganha alguma coisa, ou ela é premiada, Deus deu, você fica assim: ai Deus, aquele ali, não merecia não, Deus, você tinha que, Qual é a nossa ideia? É de que Deus tinha que dar para mim a mesma coisa que deu para outra pessoa. Mas agora é o seguinte: se a coisa é boa, ótimo. E se a coisa é ruim? Melhor ele do que eu, hein? Então, não queira essa equidade, embora Deus seja justo. Não queira essa justiça, embora Deus seja perfeitamente justo. E a ideia, às vezes, que nós temos de justiça é que todo mundo deve receber a mesma coisa. Só que a justiça de Deus é totalmente diferente do nosso olhar. Sabe por quê, irmãos? A justiça de Deus deveria enviar a todos nós para a condenação. Mas Ele resolveu nos salvar. Olha, Ele salvou esse Mateus aqui, que era um cobrador de impostos, que era considerado corrupto naquela nação. Ele era considerado um pecador naquela nação e ele era considerado um traidor. Corrupto porque a função dos coletores de impostos estava muito associada a suborno e extorsão de valores daqueles que estavam lá. Ele era considerado pecador, não é porque todo mundo peca, não. É porque ele, sendo um judeu, não guardava as normas ou as regras judaicas. Terceiro, ele estava se apresentando como um traidor da pátria. Por quê? Porque todo esse valor ele ia para o Império Romano. Então essa pessoa, esse Levi, o dia que ele foi salvo, a hora em que ele foi salvo, acabou. Tente imaginar, irmãos, os discípulos, Pedro, Tiago, esses homens acreditaram em Cristo Jesus e receberam o pagamento, ou seja, salvação. Agora, olha o tempo que o apóstolo Paulo levou para crer. Lembra que o pessoal ficava meio com o pé atrás quanto a Paulo, mas recebia tranquilamente a Pedro? Os outros discípulos, eles tinham maior reconhecimento que o apóstolo Paulo. A turma questionava a conversão do apóstolo Paulo, mas tanto Pedro quanto os outros discípulos receberam da mesma salvação que Paulo recebeu. Não importa o momento, não importa a hora, mas é a salvação que é importante. E o Senhor Jesus, Ele está comparando isso. O que o Senhor Jesus está aqui apresentando? O Senhor Jesus, Ele está fazendo um paralelo entre judeus, que Deus deu a eles o oráculo, Deus deu a ele o conhecimento, Deus deu a eles profeta, Deus deu a ele revelações, Deus apareceu e conduziu a toda aquela nação. E aquela nação achava o seguinte, que eles eram mais importantes, que eles eram os primeiros. Mas agora Cristo Jesus veio e Ele prega o Evangelho para outro grupo, e que os judeus estavam encontrando dificuldade de acolher, que eram os gentios. Mas preste atenção, a Bíblia diz que os judeus não creram, eles encontraram dificuldade, mas os gentios creram. Por isso que João vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto creram no Filho de Deus, seu Filho unigênito, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí então os gentios, e aí naquela relação como é que o Senhor pode salvar também gentio? Ele se esquenta a cabeça.
E agora preste atenção, os judeus estavam ignorando quem era Jesus, mas os gentios estavam abraçando. Onde é que está a justiça de Deus aqui, irmãos? Não importa se você serviu a Deus há muitos anos, você não é melhor do que quem passou a servir a Deus hoje. Mas na nossa cabeça nós criamos um prêmio. E o povo de Israel tinha essa ideia de prêmio. Qual era o prêmio? Nós somos os melhores. Nós precisamos ser mais considerados por Deus. E a ideia aqui é: quem começou primeiro teria direito de receber mais do que quem começou lá no final. Só que na redenção, no processo de salvação, nada. É igualitário, está todo mundo no mesmo pacote. Então, se eu aplicar aos nossos dias, um crente de 30 anos não tem maior privilégio do que alguém que é salvo de um dia. Não tem, não há diferença. A única coisa é que ele tem que crer em Cristo Jesus. E ele recebe as mesmas coisas. Ele recebe todos os benefícios. Mas de vez em quando, na nossa cabeça, a gente acha que quem chegou por último não deve ser tratado como o primeiro. A igreja corre esse risco, irmãos. Mas Jesus está fazendo uma crítica aos judeus. Jesus conta uma parábola dizendo que ele, na figura aqui do pai, o dono da casa, tem autoridade para fazer o que quiser com seus bens. E a salvação é um bem de Deus, é um dom de Deus, é um benefício de Deus. Então não importa se você nasceu judeu, não importa se você era o pior dos pecadores, perseguidor dos cristãos. Veja, Pedro não era risco nenhum para Jesus. Tranquilo, pescador. Paulo já era. Mas o dia em que Pedro recebe aquilo que Cristo Jesus tem a lhe dar, que é a salvação. E agora nós vemos a história de Paulo e lá na frente os dois são chamados de irmãos. Mesmo valor diante de Deus. Não tem valor maior, não tem uma classe maior dos crentes do reino de Deus. Outra, a nossa história não diz sobre a nossa qualificação para sermos ou não. É comum nós acharmos que as pessoas boas vão crer com maior facilidade e que as pessoas difíceis vão encontrar maior dificuldade. Os judeus encontraram isso. Ele diz, nós judeus, mas ele tinha problema com os gentios e com os samaritanos. Se eles pudessem, nem pregar o evangelho fariam. Mas Cristo Jesus veio e tratou com eles e apresenta toda essa parábola justamente para dizer que não existe mérito na salvação. É Deus quem dá, é Deus quem entrega, não há mérito. E a gente encontra aqui, por exemplo, quando a gente vê a parábola ou a história, a narrativa do jovem rico. O jovem rico era judeu, homem de posses, mas ele não creu. E o texto diz que Jesus o amou, mas deixou ele embora. Ele disse, olha, não dá. Mérito nenhum nos faz receber privilégios da parte de Deus, a não ser o cuidado, a generosidade e a bondade de Deus. O verso de número 13 diz assim, mas o proprietário, 12, está aqui, é isso mesmo, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. E todo judeu podia falar isso, irmãos. Todo judeu podia falar, olha quanto tempo nós estamos sofrendo para carregar o nome de Yahvé. Quantas vezes a gente tem sofrido para zelar pelo nome de Yahvé. Eles podiam contar toda a história, tudo o que aconteceu.
A gente tem aqui nessas histórias, né, Nicodemos. Nicodemos foi surpreendido por uma conversa com o Senhor Jesus, e de que ele disse: olha, não tem mérito se você não nascer de novo, Nicodemos. Se não nascer de novo, não adianta. Então, o novo nascimento era necessário. Verso de número 13: mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou seja, a excepcionalidade ou o valor pago não era marca de injustiça, mas era marca de generosidade. Ou seja, Deus é um Deus extremamente generoso que nos salva sem mérito algum. Mas toda a parábola, irmão, está fazendo essa comparação. Os judeus achando que eram melhores do que os gentios. Toda a parábola ela tem esse ensinamento. E ela encerra dizendo assim: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Que pergunta que a gente faz aqui? Parece que é mais ou menos assim: o último vai assumir o lugar do primeiro e o primeiro vai assumir o lugar do último. Se a gente for pensar em uma corrida, quem ultrapassou a linha? Todos ultrapassaram. Só que quem chegou primeiro vai ser o último, e quem chegou por último vai ser o primeiro. Ou seja, está tudo igual. Tudo igual. Todos atravessaram a linha, todos passaram. Então, um senso de justiça. Mas existe uma outra ideia, que é a ideia dos judeus vieram primeiro, mas eles encontraram tanta dificuldade com Jesus, que Jesus então pregou aos gentios, e os gentios então se converteram. Aqui há uma explicação escatológica, que é interessante a gente ver isso. Primeiro, justiça. Não importa quanto tempo você creu, você assumiu tudo é seu, está salvo. Ah, mas eu trabalhei para o evangelho, agora vem essa pessoa. Irmãos, a máxima disso é a cruz. Quando Jesus estava na cruz, 2 homens malfeitores foram crucificados. No início diz que os 2 zombavam e eram maus. No meio da caminhada, um resolveu mudar de discurso, reconheceu que ele estava errado, que o colega dele estava errado e que Jesus era inocente. E aí, numa conversa simples, sem que Jesus tivesse pregado o evangelho, falado do amor, sem ter feito um chamamento para recepção, estudo bíblico, sem sermão, sem nada. Mas a graça de Deus operando no coração daquele homem. Aquele homem olhou e disse assim: o que você está sofrendo é injusto. E aí, possivelmente, ele tenha ouvido sobre a história de Jesus. E ele olha para Jesus e ele diz assim: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Esquece de mim não, quando estiveres no teu reino. E aí Jesus assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que não é mérito. O judeu que viveu 80 anos, a hora que ele encontrou Jesus, ele também recebeu da salvação de que um gentio que viu Jesus naquele dia também. E ninguém tem mérito para dizer assim: eu fiz isso. A gente pode aplicar aos nossos dias. Mas o outro princípio, irmãos, que eu estava falando, é da ideia justamente escatológica. E essa aqui a gente guarda as devidas proporções, pois o texto não fala sobre isso. Mas quando a gente lê os textos bíblicos, nós encontramos.
Por exemplo, naqueles dias, Cristo Jesus veio para os seus, e os seus eram os judeus. O nome Jesus, irmãos, é Jesus, aquele que salva o seu povo. Salvação de Israel. É aquele que salva, tanto que o nome dele é esse, porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus veio para o seu. Primeiro, Jesus veio para o judeu. Jesus pregou para os judeus, ele era a luz. Só que os judeus rejeitaram isso. E você pode observar nas narrativas bíblicas, Jesus se afastando dos judeus e se aproximando dos gentios. Na proclamação do Evangelho. E aí então você vê gentios se convertendo. Mas talvez a frase clássica, eu falei domingo, né? Quando Jesus disse que não veio para dar comida para os cachorros. Quando aquela mulher pediu para que curasse a filha. Ele disse, eu não vou dar comida para os cachorros. Ou seja, era a visão de um judeu para os gentios. E essa era a visão dos judeus. Mas de uma hora para outra, essa mulher convence Jesus e Jesus a elogia. E você vê Jesus transitando de meio judeu para não judeu. Ele passa pelos samaritanos e agora o Evangelho chega aos gentios. E toda a obra missionária está baseada em Atos 1:8. Esse Evangelho será pregado aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é: Jesus veio para os judeus recusaram. Jesus então abre a temporada de entrada dos gentios. E os gentios estão entrando. E os judeus ainda rebeldes, alguns judeus se converteram. Romanos 11 fala sobre o tempo dos gentios e o tempo dos judeus. E os estudiosos, numa linha amilenista, não dispensacionalista, entendem que nos últimos dias haverá um número maior de conversão de judeus. Não é a nação de Israel, é diferente. Um número maior de judeus, pois o tempo ou a plenitude dos gentios chegou. E agora então, a última leva para a salvação são os judeus. Romanos capítulo 11. E aí então virá o fim. Não é a nação de Israel, irmãos, presta atenção, hein? Porque o Israel de Deus é composto agora de gentios e de judeus, ou seja, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas. Mas quem virá por último? Os judeus. Aí uma explicação escatológica: os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Os gentios. Porque os judeus eles receberam primeiro. Quem recebeu por último? Os gentios. Então a ideia é: os primeiros, os judeus, eles abandonaram e se esqueceram de Deus, mas os gentios creram. Os primeiros não creram, mas os últimos creram. Mas quando Jesus voltar, os primeiros crerão por último. Então a explicação dessa frase seria isso: os primeiros serão os últimos a crer em Jesus. Ou seja, os judeus acreditarão por último, enquanto que os gentios, os últimos, acreditaram primeiro. E é isso mesmo, irmãos. Quando você vê o apóstolo Paulo avançando e onde o evangelho vai sendo pregado, não é mais no meio do Israel ali. O evangelho continuou sendo pregado em Jerusalém. O evangelho continuou sendo pregado na Judéia. O evangelho continuou sendo pregado em Samaria. Mas o evangelho expandiu e foi para o mundo inteiro e chegou até nós. E aí, irmãos, nós aguardamos o quê? A última manifestação do povo judeu, que é declarar sua fé em Cristo Jesus.
Então há um tempo em que os gentios assumirão, e a gente tem essa característica, e aí então lá no fim, próximo à volta do Senhor Jesus, um número enorme de judeus se converterá ao cristianismo, e aí então virá o fim. Enquanto isso, o evangelho é pregado. Por isso, irmãos, existem brasileiros morando em Jerusalém, fazendo o quê? Pregando o evangelho. E os judeus, irmãos, um grupo, está construindo o terceiro templo. Esse mês, eles fizeram um curso, 2.000 sacerdotes fizeram curso para que pudesse fazer todos os sacrifícios do Antigo Testamento, incluindo aí o sacrifício de animais, porque quando o templo estiver pronto, eles já se tornaram especialistas, são da linhagem de Levi, sacerdotes. Olha para você ver onde os judeus estão indo, vai chegar o tempo. E a frase então termina assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, irmãos, é o chamado geral. Aqui eu não vou associar a quem está na praça, porque todos foram. Eu não posso dizer que uns deixaram de ir, mas todos foram. Eu acho que o autor aqui, quem inseriu a parte que nós encontramos aqui, ele está falando assim: os judeus ouviram, mas os judeus, gentios estão ouvindo, mas é somente a quem Deus escolheu que haverá resposta. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quem é que dá a salvação, irmãos? É Deus, procede dele, não é baseado em mérito nenhum. E como é que encerra essa parábola para nós? O último pensamento diz que o dono dessa terra chamou o administrador e disse para o administrador: vai lá e paga o pessoal. Mas você vai pagar de trás para frente. Não é primeiro quem trabalhou o dia todo, não, de trás para frente, para firmar de novo essa ideia de que há uma justiça, não importa a hora que chegar, não importa a hora. E aí então ele paga primeiro quem no nosso entendimento deveria receber por último. Mas o importante aqui, irmãos, não é quem é primeiro e quem é por último agora, é a questão do orgulho e da justiça que há na nossa cabeça, porque na verdade todos receberam. Qual é o ensino por último? Deus é fiel e Ele pagará cada uma das suas promessas, e a promessa de salvação. Ele diz que ainda que o rebanho seja pequenino, ainda que o rebanho seja formado por diversas classes, diversos povos, diversas nações, não existe mais diferença entre eles. Então não há grego, não há judeu, não há romano, não há mulher, não há rico, não há pobre, todos serão pagos. O termo pagar aqui é porque Deus tem uma promessa. Qual é a promessa? Se você crê no Cristo, você tem vida eterna. Então como é que ele cumpre a promessa? A promessa é isso, a promessa é dívida, não é o termo? Então ele paga a promessa salvando, e Deus fará isso no último dia. Ele salvará todos aqueles que creram no nome dele. Mas, preste atenção, existe o chamado geral, que é chamado todos ao arrependimento, todos, mas existe o chamado especial, que é chamado de chamado eficaz. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então a convocação do Evangelho é geral, todo mundo deve ouvir, mas somente os eleitos responderão a esse chamamento. Irmãos, na parábola dos trabalhadores da vinha,
o que Jesus quis ensinar é que aqueles que creem, independente do tempo, em Cristo Jesus, receberá salvação. E aqueles que têm muito tempo que creram, não têm privilégio nenhum em cima ou acima daqueles que chegaram por último, porque todos estão debaixo do olhar generoso de Deus, porque Ele é dono de todas as coisas e Ele cumprirá cada uma das suas promessas. Qual é o ensino que eu preciso para mim e para os meus dias? Primeiro, eu não conquisto salvação. Eu não conquisto. Isso é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. A misericórdia é um dom de Deus. Segundo, eu devo entender que todos os salvos estão manifestos diante de Deus e que não há um melhor do que o outro. Nós é que fazemos isso, irmãos. Nós é que achamos que tem um crente melhor do que o outro e que Deus tem mais primazia por um e que não há. Todos os filhos de Deus são tratados com equidade. Como Deus vai tratar cada um não tem que ver conosco. O exemplo que a gente tem é a narrativa de quando Pedro pergunta ao Senhor Jesus na conversa que eles tiveram depois lá da fogueira. Jesus falou com ele que ele morreria, que seria uma morte dolorosa e que ele glorificaria o nome de Deus por meio da morte dele. E imediatamente Pedro pergunta ao Senhor Jesus: e esse? O Senhor Jesus disse: olha, que te importa, Pedro? Que te importa? Se a gente fosse falar mais mal educado, vai cuidar da sua vida, porque é Deus quem dá a paga. E aí ele diz: cuide, porque os teus olhos podem ser olhos maus quando você olha para pessoas crentes, irmãos em Cristo, e você então se torna juiz dele, dizendo que Deus o ama mais ou ama menos, né? E nós temos aí muitas teologias mostrando isso, de que a pessoa que não pensa como você, de que não age como você, não tem nada que ver com isso. Tanto que quem trabalhou e fadigou até o fim, recebeu o mesmo do que aquele que não trabalhou. Então, por quê, irmãos? Porque a parábola não está falando de boas obras. Tá? A parábola não está falando do caráter de quem está sendo salvo. A parábola não está falando das coisas de quem está salvo. Mas a parábola está falando que Deus, quando salva, Ele salva de forma justa e nos coloca em pé de igualdade. Deus amou e salvou os judeus. Deus amou e salvou os gentios. Tudo para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que essas coisas fiquem claras, pois às vezes por orgulho nós achamos, né, que outras pessoas, porque não são tão firmes na fé, fortes, não são tão amadas por Deus, né? Esse foi o erro dos judeus, mas isso pode ser um erro nosso, como igreja, porque a gente olha a pessoa e diz: ah, Deus só vai dar a mesma coisa. Aquele que está salvo, aquele que crê, está salvo em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Tire de nós, ó Deus, o orgulho que havia no meio do povo de Israel. Nem eles reconheciam isso. Eu acredito, ó Deus, que também haja muitos irmãos que não conseguem entender, ó Pai, o orgulho que os consome por acharem, ó Deus, que são melhor do que outros. Às vezes no modo de falar, no modo de pensar, e até, ó Deus, infelizmente, no modo de julgar as outras pessoas. Que todos nós, ó Deus, possamos entender que a salvação é algo que pertence ao Senhor
e é um dom que o Senhor nos dá, e não está, ó Deus, a um favorecimento ou mérito de qualquer um de nós. Que a tua graça, o teu amor e o teu favor seja sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, os irmãos aqui e os irmãos em casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Amém? Uma boa noite, Deus nos abençoe.